Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo do Tribunal do Júri e no último vídeo nós falamos sobre o conteúdo da pronúncia e hoje nós vamos continuar de acordo com o artigo 413. Eu fiquei de falar com vocês algumas coisas sobre norma de extensão. Então, de acordo com o artigo 413, parágrafo 1º do CPP, acompanhem aí, por favor. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação do que, gente? Da materialidade do crime, do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, o que a gente falou que tem que ter na pronúncia? A gente tem que ter a existência da materialidade, indícios de autoria e de participação, além disso, as qualificadoras constantes, por exemplo, do artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal e causas de aumento de pena, como, por exemplo, parágrafo 4º do mesmo artigo 121. Então, é indispensável que o juiz do sumário da culpa, ou o juiz da primeira fase do Tribunal do Júri, faça a classificação do delito indicando apenas o tipo penal a que se subsume o fato, como também as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Tá? A não inclusão de uma qualificadora ou de uma causa de aumento de pena implica que o acusado será julgado somente pelo artigo 121 caput, que é o homicídio simples. Então, é necessário, sob pena de ele ir a júri apenas pelo crime de homicídio simples e não pelas qualificadoras e nem por causas de aumento de pena. Quanto à causa de diminuição de pena, nós tínhamos falado que ela não precisa constar da pronúncia, salvo se essa causa de diminuição de pena for a tentativa, que daí a gente comentou aqui que a tentativa é uma norma de extensão. Nós temos, gente, o enquadramento do tipo penal, normalmente, ele é feito de forma imediata. Então, por exemplo, A matou B. Onde é que eu enquadro esse A? No artigo 121 do Código Penal. Só que é possível que esse enquadramento do tipo penal não seja feito de forma imediata, mas é necessário, em algumas hipóteses, uma norma de extensão. Eu tenho 3 normas de extensão no direito penal. Uma delas é a tentativa, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Outra é o artigo 13, parágrafo 2º, que é o caso dos crimes omissivos e impróprios. E o terceiro é a participação. Então, se eu matar alguém, eu estarei em curso no artigo 121 do Código Penal. Se eu tentar matar, 121 combinado com 14, inciso 2. Se eu sou garante de um crime de homicídio, a minha conduta será enquadrada no artigo 121, seja simples ou qualificado, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, por exemplo, letras A, B ou C. E no caso da participação, o partícipe é aquele que de alguma forma concorre para o crime. Então, nós temos a participação moral, a participação material. Então, se eu de alguma forma empresto uma arma, ou induzo, ou instigo alguém a matar, o meu tipo penal será o 121, combinado com o artigo 29. Estas são as normas de extensão. Como a gente tinha acabado de falar, no conteúdo da pronúncia, normalmente não entram as causas de diminuição de pena, salvo a tentativa. A tentativa, então, que é uma norma de extensão, ela entra na pronúncia como causa de diminuição de pena, tá certo? Isso a gente já tinha falado na aula passada, ficou da gente terminar somente de falar sobre o conteúdo da pronúncia. E os efeitos da pronúncia, quais são eles, gente? Principais efeitos da pronúncia, número 1, submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, ou seja, a pronúncia é uma sentença que ela encerra, uma decisão, na verdade, né? Que ela encerra a primeira fase do Tribunal do Júri e remete para a segunda fase. Então, é a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri. Segundo, limitação da acusação em plenário. Lembram que existe um princípio da correlação, que deve existir correlação entre a denúncia e a sentença? Pois bem, deve existir correlação também entre a pronúncia e a quesitação. O que não estiver na pronúncia não pode ser quesitado. Então, esse é o princípio da correlação entre a pronúncia e a quesitação. Antes da lei de 2008, a lei 11.689, o libelo, que era o que iniciava a segunda fase do Tribunal do Júri, hoje eu não tenho mais o libelo, eu tenho só a pronúncia. Ele tinha como objetivo limitar a atuação da acusação em plenário, visando assim evitar uma indevida surpresa por ocasião do julgamento.
Com a supressão do libelo, hoje quem faz essa limitação do julgamento é a pronúncia. O terceiro efeito da pronúncia é a preclusão das nulidades relativas não arguídas até a pronúncia. O artigo 593, inciso 3º, letra A do CPP, diz que as nulidades relativas ocorridas até a pronúncia devem ser arguídas até a sua prolação. Logo, após a pronúncia, ficam sanadas as nulidades relativas não arguídas. Quarto efeito é a interrupção da prescrição. De acordo com o artigo 117, inciso 2 do Código Penal, o curso da instrução interrompe-se pela pronúncia, valendo ressaltar que esse efeito de interrupção da prescrição deve ser mantido ainda que haja depois desclassificação da conduta no plenário do Tribunal do Júri. E o quinto efeito é a preclusão da decisão de pronúncia e sua imodificabilidade. A não interposição de recurso contra a pronúncia pela parte prejudicada por se resignar com seu conteúdo, deixando transcorrer em branco, que a gente chama de in albis, o prazo recursal, assim como a confirmação de tal decisão pelo juízo ad quem. No caso de haver recurso da pronúncia, é possível que o tribunal confirme o conteúdo da pronúncia, sem aí, nesse caso, possibilidade de utilização de outras vias impugnativas. Isso dá ensejo à preclusão pro judicato, impedindo posterior modificação do conteúdo da pronúncia. Então, estão aí os 5 efeitos da pronúncia: submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, que é mandar o acusado para a segunda fase do Tribunal do Júri; a limitação da acusação em plenário, é o princípio da correlação entre a pronúncia e a quesitação; a preclusão das nulidades relativas não arguídas até a pronúncia; a interrupção da prescrição e, por fim, a preclusão da decisão de pronúncia, e a partir daí ela torna-se imodificável. Pois bem, intimação da pronúncia. Com o advento da nova lei de 2008, Lei 11.689 de 2008, a intimação da pronúncia continua sendo obrigatória, como não poderia deixar de ser, tá? A novidade fica por conta da possibilidade de o acusado solto ser intimado por edital, o que antigamente não podia. Hoje, mesmo que ele não seja localizado, será intimado por edital. Então, caso não seja encontrado, pouco importando se a infração é afiançável ou inafiançável. De acordo com o artigo 420 do Código de Processo Penal, a intimação da decisão de pronúncia será feita, vamos lá, acompanhem lá, inciso 1, pessoalmente ao acusado, ao seu defensor, o defensor nomeado, e ao Ministério Público; inciso 2, ao defensor constituído ou querelante e ao assistente da acusação, por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, ou em sua ausência, diretamente pelo escrivão, por mandado ou por via postal, com comprovante de recebimento por qualquer meio idôneo. Então, é isso que está previsto no CPP, no artigo 420. Na intimação pessoal da pronúncia, do acusado, aí no caso, nós estamos falando só do acusado, a ausência de apresentação de termo de recurso por ele, porque quando o oficial de justiça chega para intimar, é possível que ele já diga lá que ele tem interesse de recorrer, e aí o advogado dele será notificado para que recorra, Então, na intimação pessoal do acusado acerca da pronúncia, a ausência de apresentação de termo de recurso ou de renúncia não gera nenhuma nulidade. Então, isso não é caso de nulidade do processo. Isso porque tal exigência, ela não está na lei, e por não estar na lei, não é caso de nulidade. O artigo 420, parágrafo único do CPP, fala expressamente em intimação por edital do acusado solto que não for encontrado. Então, essa é a novidade que fica por conta da lei de 2008, a intimação de acusado solto por edital, o que antigamente não era possível. Qual é o recurso cabível da pronúncia, gente? O recurso cabível contra a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 581, inciso 4º do CPP, é o recurso em sentido estrito. Então, esse é o recurso cabível da pronúncia. Tá certo? Então, nós estudamos, a partir do bloco anterior,
as 4 decisões que podem ser tomadas pelo juiz após as alegações finais no sumário da culpa, quais sejam a impronúncia, a desclassificação, a absolvição sumária e a pronúncia. Mudando agora um pouco de assunto, vamos tratar sobre o desaforamento. O que é desaforamento? No âmbito do Código de Processo Penal, o desaforamento consiste no deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta outra seja realizado o julgamento do tribunal do júri. Então é possível, por exemplo, que o réu esteja sendo julgado em uma comarca e comecem a ocorrer problemas nessa comarca, que nós vamos ver quais podem ser esses problemas. E aí haja um pedido para que ocorra o desaforamento, ou seja, que a competência territorial seja deslocada, ou seja, que o réu não seja julgado em uma determinada comarca, mas que ele seja julgado somente em outra comarca. É uma decisão jurisdicional que altera somente a competência territorial, que é uma competência relativa, que essa competência territorial foi inicialmente fixada pelos critérios do artigo 70 do CPP, com aplicação restrita à sessão de julgamento propriamente dita. Não é cabível o desaforamento na primeira fase do tribunal do júri, não é cabível o desaforamento no sumário da culpa, que é a primeira fase. Então, o juiz sumariante, ele não pode ser desaforado, mas o julgamento, a segunda fase, que é o iudicium causa, que é o julgamento propriamente dito perante o conselho de sentença, só este pode ser desaforado. A decisão que decreta o desaforamento tem caráter jurisdicional e não administrativo. Necessita ser proferida por uma das câmaras ou turmas criminais do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal e não pela presidência do tribunal ou outro órgão diretivo da corte, que estaria agindo em sua competência administrativa e não jurisdicional. Então, se é uma decisão jurisdicional, deve ser tomado por uma das câmaras ou turmas criminais do TJ de cada estado ou do TRF. Não se pode cogitar, não se pode cogitar de que seria uma decisão unilateral, ou seja, uma decisão só do presidente, pois, nesse caso, não seria uma decisão jurisdicional e daí seria uma decisão administrativa. Tá certo? Então, isso é o desaforamento. Qual é o momento do desaforamento, gente? Só há que se falar em desaforamento após a decisão de pronúncia, ou seja, após o réu ser pronunciado, nos termos do que dispõe, acompanha aí o artigo 427, parágrafo 4º do CPP. Então, não é possível desaforamento se ainda está pendente recurso da defesa contra a pronúncia, ou seja, só é possível desaforamento após o trânsito em julgado, que a gente vai chamar aqui não bem trânsito em julgado, né? Após a preclusão da pronúncia, que não seria um trânsito em julgado, mas só uma preclusão. A gente já falou em coisa julgada formal, aqui coisa julgada material. Aqui seria a preclusão, ou seja, quando não cabe mais recurso e o réu vai a julgamento na segunda fase do tribunal do júri. Então, só é possível após a preclusão da pronúncia do réu, mesmo porque até então não há como se cogitar de julgamento pelo tribunal do júri, diante da possibilidade de, havendo recurso, ocorrer uma impronúncia, uma desclassificação ou uma absolvição sumária em sede recursal, tá? E depois do julgamento pelo júri, ainda é possível o desaforamento depois que ocorreu o julgamento na segunda fase. Somente se admite o desaforamento após o julgamento pelo jurado, se somadas duas condições. Artigo 427, parágrafo 4º. Primeiro, se houver nulidade da decisão e o fato já tiver ocorrido durante ou após a realização do julgamento. Aí, nesse caso, para um novo julgamento, é possível o desaforamento. Hipóteses que autorizam o desaforamento. Gente, o desaforamento ele deve ser excepcional, porque nós não podemos quebrar como regra uma competência, mesmo que ela seja territorial. Então, ele deve ser usado de maneira excepcional, somente quando demonstrada a presença de um dos motivos constantes dos artigos 427 ou 428 do CPP, pois a regra é que o acusado seja julgado no distrito da culpa, ou seja, onde ele praticou o crime, no local onde ele cometeu aquele fato.
Os motivos que autorizam o desaforamento são os seguintes. Letra A, interesse de ordem pública, ou seja, tem fundamento na paz e tranquilidade do julgamento que não podem ser comprometidos, tal como se dá nos casos de convulsão social ou por risco à incolumidade dos jurados. Vamos citar um exemplo de caso concreto aqui julgado pelo STJ, onde restou comprovado o temor da realização do tribunal do júri numa comarca da Bahia chamada Tucano, pois os acusados seriam integrantes de uma associação criminosa responsável por inúmeros assassinatos e outros crimes na região. E em um ônibus cheio de pistoleiros chegou à cidade, isso é um julgado do STJ, para assistir o julgamento, ameaçando invadir a sessão plenária e resgatar os réus em caso de condenação com ameaça à segurança de todos os presentes. Nesse caso, presente o motivo de ordem pública, foi reconhecida a legalidade do desaforamento para a comarca de Feira de Santana, na Bahia, localidade mais próxima à de Tucano e que apresentava melhores condições para julgamento. Então, o primeiro é o interesse de ordem pública. Segundo motivo, dúvida sobre a imparcialidade do júri. Então, primeiro, ordem pública. Segundo, dúvida sobre a imparcialidade do júri. Está presente esse motivo quando a infração, apaixonando a opinião pública, gerar no meio social uma animosidade, uma antipatia ou um ódio do acusado, por exemplo, tá? Então, nessas hipóteses, ocorre quando o pronunciado ou sua família, aí um exemplo, exercem grande influência econômica ou política naquela cidade, ou uma ou outra ou ambas, né? Tanto influência econômica quanto política, pode ser as duas também. E essa influência seja capaz de abalar a imparcialidade do júri em benefício do acusado. Nesse caso, então, permite-se o desaforamento. Terceira hipótese, falta de segurança pessoal do acusado. Essa terceira causa de desaforamento. Esse motivo está presente quando, pela revolta que acometeu os cidadãos de uma determinada comarca, que seria competente para o julgamento, pela indignação do povo, pela indignação popular, ou pela comoção social provocadas pela repercussão do delito, haja receio da integridade física do acusado, ou seja, haja receio que a integridade dele esteja em risco com ameaças de linchamento, por exemplo. Quarta hipótese, quando o julgamento não for realizado no prazo de 6 meses, contado da preclusão da decisão de pronúncia, 6 meses, desde que comprovado excesso de serviço e evidenciado que a demora não foi provocada pela defesa. Então, isso está no artigo 428, caput do CPP, com redação dada pela Lei 11.689 de 2008, diz que o desaforamento também poderá ser determinado, esse é o texto do artigo, em razão de comprovado excesso de serviço, ouvido o juiz-presidente e a parte contrária se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses contado da preclusão da decisão de pronúncia. Então, essas são as hipóteses de desaforamento que podem acontecer, e aí os pedidos devem ser feitos e é possível que ocorra o desaforamento. A contagem nessa última hipótese, para a contagem de 6 meses, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Então, se a defesa faz o pedido, ela não pode, se locupletar da própria torpeza, daí ela não pode, em proveito do acusado, pedir o desaforamento. Uma vez deferido o desaforamento, este tem o condão de atingir os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Então, vamos imaginar que o réu praticou um homicídio com corrupção de menores. Se for desaforado o homicídio, também será desaforada a corrupção de menores. Então, nesse caso, desaforam tanto o crime doloso contra a vida quanto os conexos. Da mesma forma, havendo concurso de agentes, todos os acusados serão atingidos pelo desaforamento. Então, se é por um, todos os outros vão juntos com o julgamento desaforado, ainda que a medida seja adotada em virtude de um único réu. Em caso de deferimento do pedido de desaforamento, deve o julgamento em plenário ser deslocado para outra comarca da mesma região,
onde não existam os motivos que levaram à adoção da medida de desaforamento, preferindo-se as mais próximas do local do julgamento. A comarca para a qual o julgamento será desaforado não é necessariamente, gente, a mais próxima ou a mais vizinha. A depender do caso concreto, é possível que o crime acarrete uma comoção regional, ou seja, aquela região toda tenha comoção. E aí, nesse caso, não é possível que seja desaforado para a comarca vizinha. Nesse caso, como o impacto transcende os limites territoriais da cidade onde o delito foi perpetrado, foi praticado, nesse caso o desaforamento deve se dar para uma comarca onde aqueles motivos que ensejaram a alteração de competência não existam. Tá? Isso está na parte final do artigo 427, caput do CPP. No âmbito da competência da Justiça Estadual, não é possível desaforamento para a comarca de outro estado da federação. Então, se o julgamento ocorre na Bahia e vai ser desaforado, tem que ser uma comarca de dentro da Bahia. Todavia, em se tratando em crime doloso contra a vida de competência da Justiça Federal, nada impede que o desaforamento se dê para outro estado da federação, desde que dentro dos limites territoriais de competência do respectivo TRF. Então, se o TRF é da primeira região, só pode ser desaforado para alguma comarca dali de dentro daquela região, da primeira região, tá certo? Reaforamento. O que é reaforamento? É a possibilidade de, após determinado desaforamento, retornar o processo ao foro de origem, onde fora cometido o delito. Pelo menos, em regra, o reaforamento não é admitido, ou seja, o crime ia ser julgado pela comarca X. Ocorreram quaisquer dos motivos de desaforamento, foi mandado julgamento, a competência territorial deslocou para a comarca Y. Para onde existir os motivos da comarca X e o processo volta, em regra, isso não é possível. Não é admitido pelos regimentos internos dos tribunais, ainda que ocorra o desaparecimento dos motivos que ensejaram o desaforamento. Nesse caso, então, ainda que ocorra o superveniente desaparecimento das causas que autorizaram o desaforamento, não é possível o retorno para o processo. Um exemplo disso, gente, e isso tem que estar previsto no regimento interno dos tribunais. Um exemplo disso é o regimento interno do Tribunal de Justiça do DF, artigo 168, parágrafo 1º, que determina não ser possível o reaforamento, tá? Isso não significa dizer que não seja possível novo desaforamento. Se na comarca para onde foi desaforado começam a acontecer os mesmos problemas que existiam antes na comarca inicial, é possível novo desaforamento para outra comarca. Pois bem, gente, estudados todas as decisões que podem ser tomadas pelo juiz sumariante, a impronúncia, a desclassificação, a absolvição sumária e a pronúncia, nós estudamos o desaforamento. E agora compete a nós começar o estudo aí da preparação do processo para julgamento perante o Tribunal do Júri. Como esse processo vai ser preparado para ser julgado. Só que isso, gente, eu vou deixar para o próximo bloco. Então, no próximo bloco da aula, nós continuamos o estudo do Tribunal do Júri.